Domingas Plácida Machado, da Igreja Evangélica Missionária Poço de Jacó, no PSUL. A presença do pastor Daniel Barbosa Matias, da Assembleia de Deus da Vargem Bonita. Presença ainda do pastor Joabe Eufrazino de Castro, da Igreja de Deus no Brasil. E ainda da pastora Maristela Marques de Castro, da Igreja de Deus no Brasil, na QN 502 de Samambaia. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor deputado Vasni Derrouri, líder do PT. Excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, nessa sessão presidindo. Excelentíssimo senhor deputado De Velasco. Excelentíssimo senhor pastor, representante das Assembleias de Deus da Convenção da Madureira, pastor Joel Moretti. Excelentíssimo senhor representante do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato. Excelentíssimo senhor pastor, querido irmão e cidadão honorário do Distrito Federal, pastor Vilarino. E excelentíssimo senhor pastor da Assembleia de Deus de Brasília, pastor João Antônio de Miranda. E ao meu querido amigo deputado Adão Xavier, autor da proposição e da própria sessão especial. Meus queridos pastores, meus irmãos, meus amigos, eu creio que esta oportunidade é uma oportunidade singular para a história do povo de Deus, não apenas no Distrito Federal, mas em todo o país. Recordo-me e aproveito aqui para me pedir desculpas pelo meu atraso, deputado Adão e colegas, porque estava no Recanto das Emas acompanhando uma distribuição de áreas e, sobretudo, a regularização de um conjunto de moradores na Sofrango, na agroindústria Sofrango, que não tinham sido resolvidos o seu problema, então tive de acompanhar de perto a conclusão desse processo. E para nós é uma alegria, sobretudo para os representantes parlamentares nesta casa, identificado com a trajetória evangélica, como o deputado Peniel, o Adão, o deputado César, eu e o deputado Marco Lima, que tem na visão da história do povo de Deus a percepção de que o nosso passado não se reporta apenas a Lutero, a Calvino, que sem dúvida nenhuma as 95 teses de Wittenberg representa o início e uma marca do povo evangélico de uma maneira mais evidente. Entretanto, os antecedentes são históricos, anabatistas, os grupos na Itália que foram sacrificados, na Espanha perseguidos, né, e muitos mortos. A mim, particularmente, é extremamente emocionante, deputado Adão Xavier, porque descendo de uma família de huguenotes que tiveram de migrar para o Brasil em função das perseguições religiosas. E, sem dúvida, para a nossa história, ainda que tenha representado um trauma na família, representou um momento histórico singular. Todos conhecem a história dos huguenotes na França, sobretudo na lamentável noite de São Bartolomeu, quando milhares foram ceifados pela sua identidade religiosa. No Brasil, não diferentemente, até recentemente, éramos perseguidos, éramos vistos de forma jocosas e de forma discriminadora. E sem dúvida nenhuma, em muitos momentos, o Estado, em função do rápido crescimento da comunidade evangélica, pelo grande espaço eleitoral que representa, se tornou atrativo para muitos governos. Esta é uma experiência inequívoca em toda a América Latina. Semana passada participava, na cidade de Santiago do Chile, a convite da Fraternidade Teológica Latino-Americana, sobre a coordenação histórica do teólogo René Padilha. Apresentei um documento por solicitação dele sobre a participação evangélica na política. E podemos detectar que essa experiência que hoje existe no Brasil, um crescimento substancialmente superior ao crescimento normal da população brasileira, isso é uma evidência em toda a América Latina.
Fiquei surpresa quando pude pela primeira vez no Chile acompanhar a comunidade evangélica em algumas apresentações, inclusive recebido pelo próprio vice-presidente do Chile, uma vez que o presidente não estava presente no país nessa oportunidade. Antes, a dificuldade nossa era notória, mas se tornou aprazível no momento que começamos a ter uma penetração significativa na história e no interior da nossa população. Recentemente, a população da Guatemala elegeu um presidente evangélico, que redundou numa experiência lamentável para nós. No Chile, a comunidade evangélica foi fundamental na eleição de Fujimori, que depois, lamentavelmente, deu um golpe no Estado. Entretanto, nós temos uma história e um compromisso maior do que o próprio Estado, do que a própria comunidade, que é o nosso compromisso com Deus e com a história revelada em Cristo Jesus. Meus amigos, meus irmãos, a Câmara Legislativa, deputado Adão Xavier, enriqueceu profundamente com a sua vinda para cá e com a sua contribuição ao identificar exatamente, nesse período, ainda que todos nós recuperamos a nossa história e sabemos que a data histórica dos protestantes, assim conhecida, é 31 de outubro, que é a data da reforma, mas, sem dúvida nenhuma, na proximidade do mês de novembro, ajuda-nos a rememorar, sobretudo, entre o 15 de dezembro, que é a nossa data do Dia da Bíblia. Então, foi muito bem escolhido, e para nós, no Distrito Federal, na sanção desse projeto pelo governo Cristóvão Buarque, representa, indubitavelmente, um compromisso com a comunidade evangélica. E quando vinha do Recanto das Emas para cá, sabia da sessão, eu recuperava na minha mente qual é o significado realmente de evangélico. Todos nós achamos, e a história tem nos registrado, que evangélicos são os protestantes, são sinônimos. É um equívoco, porque todos nós sabemos que evangélico nasce da expressão evangelho. Nós somos descendentes da igreja primitiva. Nós somos descendentes daqueles que foram ceifados no Coliseu. Nós somos descendentes daqueles que migraram para o Brasil na perspectiva de construir uma nação nova e diferente. Nós somos descendentes daqueles que chegaram nos Estados Unidos numa pequena nau para fundar um gigantesco país. Nós somos descendentes daqueles que primeiro entraram na África do Sul e hoje apresenta-se como uma grande nação. Uma história dolorosa, sim, temos problemas, é verdade, mas temos um Deus que é maior que os nossos problemas, capazes de resolver. Para concluir, eu gostaria aqui de me reportar a um velho, conhecido pregador do Evangelho que começou a Igreja de Cristo. Eu não sei quantos sabem que a Igreja de Cristo, essa que tem o nome na frente, Igreja de Cristo, porque todos nós que confessamos a Jesus pertencemos à Igreja de Cristo, ela tem dois grandes ramos. Um ramo que veio com a obra missionária e outro ramo que foi fundado no Nordeste. Lá em Brasília não é muito significativo, essa que foi fundada no estado do Ceará e Rio Grande do Norte. Aqui nós temos mais no Distrito Federal, a que foi fruto do trabalho missionário americano no Brasil. Mas há um dos fundadores da Igreja de Cristo no Ceará, muito interessante. Conta-se a história que quando os primeiros obreiros no sertão cearense começaram a anunciar o Evangelho, houve uma situação de profunda inquietação e perseguição. E um dia, quando um desses obreiros, pessoa simples, pouco letrado, chegava à fazenda deste coronel para falar do Evangelho, veio uma avalanche muito grande de militantes católicos para que ele pudesse ser reprimido e eventualmente afastado da localidade. E aí diz que esse coronel, posteriormente se convertido, coronel não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista do poder político na localidade, ele jogou aquele armamento que eles carregavam e dizia: aqui ninguém toca neste homem.
A partir daí nasceu desse homem bruto, vamos assim dizer, um grande pregador do evangelho no Ceará. E a proliferação da igreja posteriormente. Muitas conversões vieram de forma das mais diferentes. Mas o mais impressionante desse processo histórico da comunidade evangélica é perceber que, a despeito das muitas dores, das muitas dificuldades, o mais significativo é daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e que no último dia seus nomes serão pronunciados pelo Cordeiro e por aquele que nos chamou, como diz Paulo no livro de Colossenses, nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos colocou em posição de herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, como Paulo fala em Efésios. E desta forma, os evangélicos, independentemente do espaço político que hoje ocupa, eles fazem história no mundo. E a experiência, deputado Luiz Estevão, do pastor Divino, eu acompanhei um pouco antes da viagem dele, porque houve uma convenção da Madureira antes do deslocamento dos pastores, é verdade. Foi a primeira Assembleia de Deus na União Soviética, ainda que todos sabem que a comunidade evangélica na União Soviética é uma comunidade muito forte. A chamada igreja subterrânea resistiu, e não é apenas lá. Hoje, a nossa grande dificuldade é os países muçulmanos, que nos perseguem, e inclusive aqueles muçulmanos que são convertidos ao cristianismo. Então, para nós é um momento de muita alegria, deputado Adão Xavier. O senhor é merecedor dos mais profundos reconhecimentos desse seu colega, desse seu irmão, pela sua sensibilidade e por dar ao povo evangélico essa oportunidade de rememorar de que se chegamos aqui é porque houve milhares que foram ceifados e houve milhares que dobraram o joelho para que hoje essa casa pudesse ter representantes dessa comunidade. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar ainda as presenças do pastor Francinaldo Mota, da Igreja Apóstolo de Cristo de Samambaia, do pastor Sidney Macedo e da pastora Zélia Macedo, ambos presidente e vice-presidente da Igreja Deus Vivo dos Últimos Tempos do Núcleo Bandeirante. Presença do pastor Benjamin Ferreira Costa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Guariroba. Pastor João Viana dos Reis, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ceilândia Norte. Pastor José Demício Gouveia da Silva, pastor adjunto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ceilândia Norte. Evangelista Raimundo Péricles Torquato, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Samambaia. Pastor Inocêncio Ribeiro Azevedo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor João Alves Batista, da Igreja de Deus Cristã Renovada no PSUL. Pastor Antônio Pereira Neto, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária. Evangelista Deoclides Fonseca de Almeida, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da quadra 403 de Samambaia. E pastor Natanael Pedro dos Santos, da Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus do Distrito Federal. Neste momento, como não poderia deixar de ser, tratando-se de uma sessão que tem por objetivo homenagear a comunidade evangélica do Distrito Federal, ouviremos a apresentação de uma música cristã que nos será apresentada pelas cantoras Dalvani e Ruth. O título da canção é Mais Que Maravilhoso. Deus poderoso.
nos amaria com infinito amor. Provei que seu amor era sincero. Ele é tudo que disse que iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso e eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra admirada ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui morrer pra me salvar. E não me espanto em saber o quanto me ama, quando em pensar quem Ele é e quem eu sou. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é o que Cristo é o que Cristo Neste momento,
passaremos a ouvir os ilustres convidados que compõem a mesa. Inicialmente, ouviremos as palavras do pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, pastor João Antônio de Miranda. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Peniel, senhores deputados, senhores pastores. Nesta data, nós estamos muito felizes por merecermos, da parte desta casa, um reconhecimento que de muitos anos o povo evangélico buscava. Se trata de uma trajetória que tem uma história muito recheada de lutas e vitórias. É uma trajetória evangélica que tem trazido para todos os componentes da Igreja Evangélica, independentemente da sua denominação, uma sensação de estar sempre guerreando uma vitória, uma batalha sempre posta diante do povo evangélico para afirmar a sua fé no Deus Todo-Poderoso, para afirmar a sua convicção. Já foi dito nesta casa, e não é uma história de apenas 30 de novembro de 1956 até hoje, mas uma história que vem desde a época do nascimento do Senhor Jesus Cristo, da sua morte no Calvário, quando ele fundou a sua Igreja Vitoriosa. Segundo o pastor e professor Antônio Gilberto, o primeiro culto evangélico realizado em terras brasileiras aconteceu no dia 10 de março de 1557, na antiga Guanabara. E, desde então, em terras brasileiras, a Igreja Evangélica está firmada com perseguição, com luta, com reconhecimento às vezes. A Igreja Evangélica está firmada desde então em solo brasileiro. Essa história veio se firmando, veio se revelando cada dia maior, mais imponente, ao longo dos anos. No ano de 1855, se começou em uma pequena reunião na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, uma escola que veio marcar a igreja, veio marcar a sociedade, veio trazer mudanças substanciais para a comunidade. Em 1855, os missionários Roberto e Sarah Calley criaram a Escola Bíblica Dominical, a maior agência de ensino de uma igreja evangélica. Esse instrumento que Deus levantou tem colaborado para tirar das ruas, para tirar da marginalidade milhares de pessoas, pessoas que por essa escola foram levadas e são levadas ao sagrado ministério da pregação e do ensino da Bíblia Sagrada. Hoje, senhores deputados, senhores pastores, os evangélicos representam, neste país, uma força que não se pode ignorar.
Os evangélicos estão em todas as áreas da comunidade, da sociedade. Na política, nós estamos bem representados, a começar por esta casa. Os evangélicos aqui representados, eles somam 20% do número dos evangélicos distritais. Considerando o ilustre presidente desta sessão, pastor Peniel, Adão Xavier, o deputado César Lacerda, Marcos Lima e o Vasni, deputado Vasni de Ruri, que representam ao todo 20%, o que é uma boa representação. Na Câmara Federal também temos a nossa representação, deputado de Veslasco, que nos dá a honra da sua homenagem. E gostaríamos de citar, por representar a cidade de Brasília, o Distrito Federal, o ilustre deputado Benedito Domingos, de modo que, além da política, estamos também dentro dos hospitais, quer como funcionários, quer como médicos, enfermeiros. Os evangélicos estão nos tribunais, os evangélicos estão até mesmo nas limpezas de rua. Em todas as facções da nossa comunidade, os evangélicos marcam a sua presença. E esta força, senhores, não se pode ignorar. Naturalmente que essa sessão solene representa um reconhecimento do povo evangélico em toda a sua faixa de trabalho na nossa comunidade. Na área social, nós estamos também trabalhando bastante. Os hospitais, algumas igrejas evangélicas já possuem e mantêm hospitais evangélicos, asilos, creches, orfanatos, escolas de todos os níveis são mantidas por igrejas evangélicas. Além de contar, naturalmente, com uma grande e farta distribuição de cestas básicas que são entregues diariamente, constantemente, a pessoas carentes, quer evangélicas, quer não. A igreja evangélica tem um papel social importantíssimo. Como já foi dito nesta sessão, muitas vezes, anonimamente, a igreja participa do bem comum, do bem físico, do bem social do indivíduo. Estamos agradecidos a Deus por este reconhecimento da parte de toda uma comunidade brasiliense através da representação que ela tem nesta casa. Naturalmente, nós estamos ainda agradecidos a Deus e não poderíamos esquecer de que esta nossa liberdade, que tem se tornado cada dia mais expressiva, este reconhecimento também se deve à participação de um ilustre homem político que chegou à presidência desta República e que veio abrir o caminho para a democracia. O ilustre general Ernesto Geisel, que pertencia à Igreja de Confissão Luterana, ele abriu a porta para que pudéssemos ter uma liberdade de expressão. Naturalmente que nesta nossa atividade espiritual, nessa nossa atividade comunitária, nós temos o dever de reconhecer
a participação de muitos deles, de muitos evangélicos que trabalharam, que contribuíram para a realização desse momento importante. Portanto, senhores ilustres deputados, nossos queridos representantes, senhores pastores, a atitude desta casa, aprovando o Dia do Evangélico, e que foi um reconhecimento também do nosso governador Cristóvão Buarque, demonstra o reconhecimento dos brasilienses, dos quais sois os legítimos representantes, para um trabalho importante que os evangélicos vêm desenvolvendo em prol do Brasil, em prol do Distrito Federal. Da nossa parte, expressamos mais uma vez a nossa gratidão, empenhando o nosso compromisso de sempre, como sempre fazemos, obedecer o que a Bíblia estabelece. Romanos capítulo 13, versículo 1, ordena-nos a reconhecer, a obedecer, a honrar aqueles que estão investidos de autoridade. Nosso compromisso está em orar para que todas as decisões emanadas dessa casa venham a contribuir, primeiramente, para o bem da comunidade e, segundo, para que possamos estar conscientes de que o nosso bem físico, nosso bem social, nosso bem moral, depende muito das decisões desta mesa. Portanto, nós queremos terminar lembrando aquela expressão bíblica que deveria ser uma verdade a nível nacional. Infelizmente, não é ainda, mas é uma esperança nossa, quando o salmista afirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado João de Deus, pela ordem. Senhor presidente, eu quero saudar o pastor e deputado federal De Velasco, meu amigo pessoal, e corrigir também a injustiça que eu cometi com o deputado César Lacerda, que também é evangélico. No meu discurso não citei seu nome. E pedir desculpa a todos que eu tenho que me ausentar devido a uma entrevista já marcada. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor pastor da Igreja Batista Central de Brasília, reverendo Severino Vilarindo Lima. Senhor presidente em exercício desta casa, senhores membros da mesa, meus colegas pastores, é com muito prazer que nós, nesta data, registramos o nosso agradecimento como evangélicos por este privilégio de termos, assim, o deputado Adão Xavier, que assim pôde aprovar esta lei, determinando um dia para os evangélicos. Evangélico quer dizer boas novas. E nesse momento nós podemos dizer que esta casa já tem sido abençoada e continuará abençoada, porque hoje foi um marco nesta casa, nos anais desta casa, trazendo assim ao povo evangélico o dia do Evangelho, o dia feriado para os evangélicos. Então, amados, é um privilégio muito grande. Nós encontramos na palavra de Deus o salmista Davi dizendo no Salmo 33, versículo 12: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que escolheu para a sua herança. Nesta hora, não devemos ser prolixos pelo avançado da hora, mas quero dizer aos amados presentes e relembrar assim o sofrimento de um evangelista que é exatamente um marco na história evangélica, na história cristã. É João, o evangelista, que foi o último a morrer, mas de velho. Marco Cossel foi exatamente o imperador que deu a este homem um nome. Quando Domiciano condenou à morte queimado por anunciar as boas novas no seu império,
Ele então, passando com uma escolta no pátio, havia um tacho de azeite fervendo. E Domiciano gritou: para que ele morra queimado, lancem-no no tacho ardente, fervendo de fogo. E lançaram aquele homem no tacho de azeite, ele bateu e saiu ileso para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E mandou então o imperador que o levassem exilado para a ilha de Patmos. E ali, naquela ilha com 42 quilômetros quadrados, com apenas a vegetação de limão bravo, serpentes venenosas, aquele homem no primeiro dia da semana, ele rompia naquele calor causticante de 43 graus, e ali ele começou a invocar o nome do seu Deus. E quando invocou, ele recebeu no seu ombro a mão carinhosa do Senhor, dizendo-lhe: vem, João, e vê. E João foi elevado até os céus e escreveu então Apocalipse, que é exatamente aquilo que traz aos nossos corações um pleno retrato daquilo que vai ser a morada eterna na presença gloriosa de Jesus. Morrendo assim, o imperador Domiciano, Marco Cossel, que era de família consular, então assumiu o império, amava os cristãos, e mandou que trouxessem João, mesmo um cadáver, como tivesse. E ao chegarem ali, estava João corado, forte, sem nenhuma sequela, porque o Senhor havia poupado. E na ilha de Patmos, hoje, há uma caverna única que ali está. É exatamente hoje a Biblioteca São João, em homenagem àquele que ali foi exilado. Amados, perseguido e não vencido é exatamente o Evangelho, porquanto ele é baseado na palavra de Deus, que é invencível. A Bíblia Sagrada, que é exatamente o livro que nos traz vitórias, é um livro que nos traz assim triunfo, é a bússola que nos conduz à eternidade. E este livro, Voltaire, queimou na França milhares de Bíblias em praça pública, e hoje a sua casa na França é a sociedade francesa, para a glória e honra do Senhor. Queremos agradecer nesta hora a Deus, em primeiro lugar, ao autor desse projeto e ao povo evangélico que aqui se encontram, os representantes que assim proporcionaram ao povo evangélico este dia, um dia marcado, 30 de novembro, o dia marcado como Dia dos Evangélicos. Que Deus assim recompense aos que assim lutaram por isto, aos que votaram, e que esta casa, a partir de hoje, não será mais a mesma, será um lugar abençoado por Deus, porque Deus assim se agradou deste gesto. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Ouviremos agora as palavras do senhor representante do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal, pastor Renato Andrade. Senhor presidente em exercício dessa sessão, deputado Peniel Pacheco, os demais integrantes dessa mesa, em especial o nosso capelão do Conselho de Pastores, pastor Vilarindo, e aos colegas, o deputado que aqui está, e de uma maneira especial o reverendo Rui, que veio de São Paulo, não apenas para essa homenagem, mas também para o nosso conselho, a reunião do nosso conselho no sábado. Eu gostaria de começar e falar rapidamente algumas coisas, começando pela palavra que o deputado Luiz Estevão disse, reflexão. É a hora de reflexão. O porquê? Nós ouvimos aqui tudo aquilo que nós deveríamos e precisaríamos ouvir, mas um momento de reflexão. Isso não foi algo do acaso, esta aprovação dessa lei e desse dia do evangélico. É sinal de que nós temos uma representatividade, e eu pude ver aqui hoje a maioria dos líderes de Brasília, que representa aí a maioria dos seus 350 mil evangélicos. E eu pude então pensar que nós vivemos um período muito grande de incúria e que chegou a hora de nós nos levantarmos, não mais de estender a mão para pedir, e sim de exigirmos aquilo que nós somos. Não um tratamento diferente, mas um tratamento que, logicamente, seja de respeito, de honestidade, de transparência, aquilo que os evangélicos representam. E nós sabemos que não tem sido assim ao longo dos anos, mas chegou a hora de nós mostrarmos, nessa reflexão nossa, que nós somos
não mais, e nós não estamos mais para pedir, e sim para oferecer. Ouvimos aqui ainda há pouco a respeito da sanção dessa lei. Infelizmente, não foi sancionada pelo senhor governador. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu acho que chega a hora que algumas pessoas começam a fugir e de se encarar de frente. Eu acho que os pastores não podem ficar escondidos de trás de tudo isso. Representamos, sim, uma grande quantidade de pessoas. Temos condições, inclusive, de eleger um governador. E gostaríamos que, nesse momento de reflexão, os evangélicos, nós, os pastores, e eu falo agora como membro do Conselho de Pastores, vice-presidente, o pastor Elianai não pôde estar porque está em viagem, nós queremos que alguma coisa mude. Para mudar, precisamos lembrar das palavras bíblicas. Uma outra ajudou, e o seu companheiro disse, ser forte. É a hora, então, de mostrarmos isso. Não estarmos mais na sombra de ninguém, não precisamos disso. Não estender a mão para pedir, mas sim chegar com propostas objetivas, porque nós as temos. E nós sabemos que temos pessoas que podem fazer isso. Temos aqui na Câmara Distrital os 4 deputados que nos representam tão bem, pessoas que, aqui da Câmara, pôde mostrar hoje o respeito como o deputado Luiz Estevão e outros. E não apenas esse respeito, mas por estarmos aqui, eu pude notar nesta manhã a ausência de alguns parlamentares, e que deveriam estar aqui, especialmente do bloco governista. Eu gostaria de fazer esta menção, porque merecemos e exigimos que os evangélicos sejam tratados como uma grande força que o são. E, é claro, não deixando de fazer menção ao nosso amigo querido De Velasco, que sempre tem estado conosco. E sabemos que é a hora absoluta, nossa, não um momento passageiro, não vamos esquecer esse momento de hoje, vamos nos lembrar dele, não apenas no dia 30 de outubro, mas lembrar dele a cada dia do ano, para que nós possamos somar os nossos esforços e, assim, conseguirmos o que a nossa sociedade espera de nós. Nós, pastores, nós, enquanto pastores, temos o dever da transformação. Eu pude, esses dias, chegar ao presídio onde estava ministrando um curso, e a gente começa a perceber, olha, lá não tinha evangélicos, a maioria não eram evangélicos, hoje tem se transformado, pelo poder de pessoas. Eu vejo aqui o bispo Gonçalves, e da Igreja Universal, e outros tantos que têm desenvolvido esse trabalho, pastor Vilarindo, pastor Silas, e nós então descobrimos que alguma coisa está sendo feita. Nós temos o poder de transformar as pessoas na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e vamos fazer isto. Nós sabemos que não temos dificuldade, não damos, aliás, dificuldades para o governo. Muito pelo contrário, nós oferecemos sugestões. Quantos milhares e milhares de dólares que são economizados por cada irmão que vai para a igreja, por cada creche dos evangélicos, por cada serviço social que se é feito. Queremos, então, refletir, sim, mas essa reflexão, mostrando que o que nós somos, o que nós temos sido, nós não chegamos aqui por acaso, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, digo, nós chegamos aqui porque fomos motivados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar nesta obra, mas vamos continuar quando nós nos mostrarmos que nós somos um. Aqui não há dois, não há várias denominações evangélicas. Aqui está o povo que representa o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está o povo evangélico. Gostaríamos de ouvir ainda as palavras do pastor representante das Assembleias de Deus de Madureira, pastor Joel Moretti. Excelentíssimo senhor, pastor Peniel Pacheco, preside essa sessão solene, demais autoridades eclesiásticas, componentes desta mesa, reverendos, deputados, senhores e senhoras, vos cumprimento esta tarde com a citação do apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 2, graça e paz vos sejam acrescentadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito nos honra este dia, juntamente com alguns ministros, Ministério de Madureira em Brasília, presentes nesta sessão solene. Não poderíamos deixar de mencionar pastor Silas,
pastor Alfredo, pastor Daniel e tantos outros, presidentes de campo nesta cidade, juntos com esses servos de Deus, honra-nos representar o reverendo pastor Antônio Inácio de Freitas, pastor presidente das Assembleias de Deus do Campo do Guará, em Brasília, que por força maior não pôde estar presente, mas envia saudações a todas as autoridades desta Câmara Legislativa, em especial o deputado Adão Xavier, pelo convite formulado. Este dia se tornou possível porque todos nós cremos no que nos diz a palavra do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, acima de tudo, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é poder de Deus para transformar, para salvar aqueles que creem. Este foi o dia que o Senhor fez, como está neste panfleto. Regozijemo-nos nele, alegremos-nos nele, o Senhor. Que a cada dia, que a cada momento de nossas vidas, porque se aqui estamos, o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Se nesta casa tão significativa, homens de Deus e autoridades nos representam e representam a nossa nação, isso o fazem porque Deus lhes concedeu esta oportunidade. Que Deus os conceda saúde, alegria, mas acima de tudo, a sabedoria de Deus para legislarem em favor do nosso Brasil e, acima de tudo, da família evangélica desta nação. Muito obrigado a todos. Ouviremos ainda as palavras do excelentíssimo senhor deputado federal Paulo César Marques de Velasco. Senhor presidente, senhores componentes da mesa já nomeados, em especial o deputado Adão Xavier, autor dessa proposição, senhoras e senhores deputados, meus pastores, meus líderes, meus amigos e meus irmãos. Que as palavras iniciais deste pastor seja exatamente para reclamar do meu ilustre presidente desta sessão, de que nos apresentou como deputado federal, até mesmo alguns nos apresentaram como amigos, mas esqueceram o privilégio que nós temos de ser, em primeiro lugar, servos, em segundo, sermos pastor. Termos este cajado colocado em nossa mão pelo Espírito Santo para que pudéssemos levar esta boa notícia a todos os quatro cantos deste mundo. Gostaríamos inicialmente de dizer da alegria também de estarmos aqui pela segunda vez, usando da amizade deste colégio parlamentar, em que nós podemos divisar amigos, nós podemos divisar pessoas comprometidas com o bem comum e, principalmente, pessoas não apenas comprometidas com o bem comum, mas também comprometidas com a palavra de Deus. Gostaria, inicialmente, também de lembrar das palavras que ouvimos aqui do pastor Renato, quando ele disse que temos que ocupar um espaço que nos é devido. Não gostaríamos mais de ouvir de que participamos de um privilégio, e sim de um direito. Não é privilégio aquilo que é conquistado, é um direito
É algo que se consegue através de uma luta, através de sangue derramado, através de lágrimas vertidas e através de muito esforço pessoal e coletivo. Não gostaríamos de ouvir que gozamos de privilégios, gostaríamos de ouvir que temos conquistado o direito de exercitar exatamente aquilo que mais nos anima a alma, a liberdade de amar ao Senhor Todo-Poderoso. Em uma ocasião, usando da palavra na Câmara Federal, pelos 146 anos, ou melhor, dos 478 anos, foi o ano passado, da Reforma Protestante, dizíamos que durante todos esses anos temos sido mais suportados do que aceitos. É incrível. Somos suportados. Temos sido tratados com absoluta discriminação pelas autoridades maiores desse país. Qual de nós está à frente ou até participando de algum plano social de solidariedade ou não solidariedade, de alguma coisa neste eu não diria até país, nesta sociedade tão amorfa como é a nossa, em que os direitos são travestidos, em que muitas das nossas leis estão penduradas de cabeça para baixo. Nós estamos vivendo dias de temor. Há um plano diretor que dá direito à comunidade, em nada comprometida com a palavra de Deus e com a liberdade religiosa, de fazerem leis que podem proibir, inclusive, a permanência das igrejas já existentes ou até a abertura das demais. Está sobre a nossa cabeça essa espada de Damocles. E eu não tenho visto a comunidade evangélica vir até aos senhores de engenho, que hoje são os representantes da lei, e reclamarem alguma coisa. Nem que seja a oportunidade de que caia água sobre esse mujolo e que dê o privilégio de nós podermos amealhar o trigo da esperança. Eu creio firmemente naquelas palavras que o deputado Miqueias Paz disse, quando falou, apenas ele disse quase 2000 anos, mas se nós considerarmos que o Senhor Jesus nasceu cerca de 4,5 anos a 6 antes da própria era dele, de Cristo, poderíamos dizer que há 1964 anos ele proferiu aquelas palavras, baseado em Levítico e baseado em Deuteronômio, quando disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor tem que vir junto com a força. O amor tem que vir junto com a espada, o amor tem que vir junto com a luta, o amor tem que vir junto com a liberdade de se exercer o direito de ter direitos. Meus irmãos, precisamos tomar o espaço que nos é devido, porque foi conquistado. Vejo cabelos mais brancos do que os meus aqui, algumas cabeças que já até os perderam, que vieram antes de nós, lutaram muito antes de nós, viveram muito antes de nós essa luta, mas eu não posso também esquecer uma coisa:
Entre nós está um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Rodrigues, que há 20 anos tem sentido na própria pele a perseguição das, entre aspas, autoridades que se julgam no direito de querer calar a voz daqueles que pregam esta paz. Meus irmãos, meus amigos, não é um privilégio, é um direito. E se é um direito, deve ser exercido em todos os seus 4 lados: geral, completo, irrestrito e perfeito. Que Deus abençoe esta iniciativa do deputado Adão Xavier, e que cada um de nós possa fazer valer agora o palpitar do seu coração por causa desta palavra, não a nossa, mas a dele, que um dia, através da boca de Oséias, disse: a tua derrota vem de ti, ó Israel, e só de mim o teu socorro. E ao contrário senso, a nossa vitória virá de nós, e só de nós a nossa derrota. E que nós possamos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, desassombradamente, descontraídamente, sem ter que pedir desculpas. Que o Senhor possa nos abençoar. Neste momento, nós gostaríamos de registrar ainda as presenças entre nós do pastor Antônio Miguel, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Ceilândia Norte. Faltou-nos também mencionar a presença do pastor Manuel Xavier, da Igreja Assembleia de Deus, lá da 312 de Samambaia. Ouviremos agora mais uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Ceilândia, sob a regência do maestro Félix. Vamos apreciar a execução de um dobrado. E informamos a todos os presentes que, atendendo à solicitação do deputado Adão Xavier, logo após o término dessa sessão, os senhores pastores, líderes e demais presentes deverão se posicionar aqui no plenário, mais especificamente na tribuna, para que pudéssemos fazer uma foto registrando esse momento.
Perfeitamente, pediríamos ao prezado amigo que dirigisse ao microfone de à parte, concederemos a oportunidade da expressão. Eu creio que são menos de 30 segundos. Eu sonho um dia uma solenidade como essa na Câmara dos Deputados, uma outra no Senado Federal, e um dia nós nesta Brasília, louvando ao Senhor com brados de alegria e aleluias ao Senhor Jesus Cristo. É uma expressão que eu queria fazer ver à mesa e aos colegas. Amém. Agradecemos. Perfeitamente. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Irmão, nós, como ouvinte e convidado, nós não deveria de passar esta oportunidade aqui, tantas palavras maravilhosas que nós ouvimos aqui, e prestar uma grande solidariedade ao nosso querido irmão Adão Xavier, nosso deputado, e, enfim, todos. Nós vimos palavras maravilhosas, aqui até nosso querido deputado Estevão, e nós esperamos você lá outra vez, amém? Como nosso irmão José Lacerda. Mas uma coisa maravilhosa que nós queremos fazer agora é uma oração para o nosso querido Adão Xavier. Em tudo dá graça ao Senhor, porque isto é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, nós queremos pedir ao nosso querido deputado Adão, que nós agora vamos todos orar, porque Deus tocou no coração dele essa iniciativa tão maravilhosa, agora nesse dia tão marcante, esse dia de hoje. Amém? Então, eu creio que o nosso irmão quer uma oração maravilhosa, principalmente do ancião com 67 anos, essa oração vai subir ao céu. Amém? Amém. Podemos colocar em pé todos, em nome de Jesus? Agora, Deus vai falar conosco aqui agora, para outras iniciativas de outros e outros, amém? Que venha beneficiar o povo evangélico. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos agora, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer ao Senhor, porque o Senhor deu, querido Pai, ao teu filho essa iniciativa tão maravilhosa, Pai Santo, que agora fica marcada em Tepalamaia. Ó Deus Santo e maravilhoso, nós pedimos em nome de Jesus, que assim o Senhor abençoe todos os deputados aqui, ó Deus Santo, que ele seja solidário a todas as iniciativas que venham beneficiar a tua palavra, a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém irmãos? Amém, amém irmãos? Que Deus abençoe nosso querido presidente em exercício. Amém. Excelentíssimo senhor deputado federal Paulo César Marques de Velasco, senhor pastor representante das Igrejas Assembleia de Deus de Madureira, Joel Moretti, querido representante do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade, senhor pastor da Igreja Batista Central, cidadão honorário de Brasília, reverendo Vilarindo Lima, senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, pastor João Antônio de Miranda, querido colega, deputado, amigo, irmão, deputado Adão Xavier, nós, ao finalizar essa sessão solene, gostaríamos de trazer aqui a nossa palavra de felicitações, especialmente ao deputado Xavier, por esta brilhante iniciativa. Cremos que todos nós, evangélicos, nos sentimos contemplados quando podemos, numa sessão do Poder Legislativo do Distrito Federal, lembrar a trajetória e a vida do povo evangélico. Eu até ousaria avançar um pouco mais, tentando responder uma indagação que, quem sabe, muitos fizeram quando foi apresentada essa proposição. Por que o Dia dos Evangélicos? Para respondermos esta pergunta, nós poderíamos fazer outras perguntas. Por que o Dia do Índio? Por que o Dia da Criança? Por que o Dia das Mães? Por que o Dia dos Pais? Por que o Dia da Consciência Negra? O Dia do Trabalhador? Enfim, tantos outros dias que existem. O Dia do Trabalhador não é o dia da discriminação do patrão. O Dia da Criança não é o dia da discriminação do adulto.
O Dia dos Pais não é o dia da discriminação das mães e nem vice-versa. E o Dia dos Evangélicos, certamente, não é o dia de discriminação dos demais segmentos religiosos. Evidentemente, o Dia dos Evangélicos é apenas uma maneira de lembrar a história, a trajetória de uma comunidade que, ao longo dos anos, sofreu como tantas outras comunidades sofreram. E é interessante que, ao lembrarmos dessa trajetória de luta, de sofrimento, de discriminação, eu mesmo fui criado num lar evangélico e, mesmo quando criança, tinha o dissabor na sala de aula, junto com os meus colegas, especialmente no momento em que se abria o ano letivo, em que os alunos eram convidados a se colocarem de pé e pronunciarem seu nome, e entre outros dados pessoais, se exigia que a pessoa declinasse a sua religião. E quando eu declarava, naquela ocasião, ser evangélico, era motivo de pilhéria, de sorrisos, de gracejos, e a gente ficava sendo apelidado de crente, Bíblia e tantos outros apelidos na escola. E eu não sou tão antigo aqui, pelo menos não tanto quanto o deputado De Velasco, que já tem os cabelos mais brancos do que os meus, mas pelo menos os tem, né, deputado? Mas eu creio que muitos aqui que tiveram a oportunidade de vivenciar na sua infância a defesa da fé evangélica foram também alvo de algum tipo de brincadeira. Será que isso nos diminuiu? Será que isso nos levou a uma condição digamos, de nos tornarmos inferiores ou de nos colocarmos de maneira negativa, pelo menos do ponto de vista da nossa relação espiritual com Deus? Eu creio que não. Porque é interessante observar que a premissa do Evangelho é diferente da premissa, da ótica humana. O homem quer o trono, mas o Evangelho nos aponta a cruz. O homem deseja muitas vezes a glória, mas muitas vezes o Evangelho nos indica o caminho da humilhação. Em alguns casos, quando nós olhamos na Bíblia, essa contraproposta de Deus soa estranho. Quando Deus diz assim, os que se humilham serão exaltados, parece que a premissa do homem é os que se exaltam, né? Os que se exaltam é que serão exaltados. Os que se exaltam, no entanto, segundo o projeto de Deus, serão humilhados. A Bíblia diz assim, aqueles que não são, é que são escolhidos para confundir os que são. A premissa de Deus é uma premissa da contraproposta. E quando nós estamos aqui hoje, depois da nossa trajetória, eu não quero crer que nós viemos aqui para defender o nosso lugar no trono, porque ele já está assegurado. O nosso trono não será aqui, porque a Bíblia diz que não será aqui o vosso descanso. Nós certamente vamos continuar essa trajetória de luta. E quem sabe até seremos discriminados ainda. Quem sabe até seremos achincalhados, seremos vítimas de algum tipo de descárnio. Mas quando isso acontecer, não nos assustemos, não fiquemos apreensivos. No Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e caluniarem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Eu creio que a sessão de hoje, evidentemente, é um marco, mas nem o deputado Adão e nenhum dos deputados evangélicos que aprovaram essa sessão o fizeram com uma intuição ou com um desejo de transformar essa sessão num momento de orgulho ou de vaidade pessoal de qualquer um de nós ou de qualquer uma das nossas denominações. Mas viemos aqui para dizer que nós, como evangélicos, queremos dar a nossa contribuição ao progresso da nossa sociedade. Somos agências de transformação. A Bíblia diz que nós devemos realmente florescer, em outras palavras, parafraseando, evidentemente, aonde nós estamos plantados. E nós esperamos estar plantados junto a correntes de água, para que no devido tempo possamos dar o nosso fruto. E esse fruto é o fruto
que ajuda a solidificar e consolidar a nossa sociedade. Eu finalizaria as minhas palavras dizendo-me orgulhoso, entre aspas, aquele orgulho santo, se é que ele existe, dizendo-me feliz e honrado de poder ter assentado nessas cadeiras, nesse ambiente que tem sido um ambiente de discussão, de tantos projetos, de tantos temas, de tantas propostas, quer seja no campo ideológico, filosófico, social. Hoje, nós suspendemos um pouco a preocupação com o terreno e começamos a pensar também um pouco com a nossa preocupação do ponto de vista espiritual, sem abrirmos mão da oportunidade que o crescimento, o enlevo espiritual nos permite para fazermos transformações sociais. E quero finalizar dizendo o seguinte: esse povo que aqui veio, não veio em busca de barganha, de troca, ou de favores, como já foi citado, ou qualquer outra perspectiva de levar vantagem. Este povo não se vende, porque já foi comprado. Não por sangue de touro, de bodes, ou por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Aleluia. E porque já fomos comprados, nós não estamos mais à venda. E nós estamos certamente dispostos, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com as nossas iniciativas como esta do deputado Adão Xavier, trilharmos o caminho da fé, sabendo que nós temos a recompensa daquele que nos chamou para esta missão. E aos pastores aqui presentes, aos líderes, digo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.